Olá, está no ar o programa Poesia de Corpo Inteiro, aqui pela telinha da TV Encontro das Águas e também pelos nossos canais digitais. E se você está assistindo a gente pela internet, já aproveita, curte, compartilha e se inscreve no nosso canal do YouTube. E a gente está chegando no último programa de 2022 e esse programa é especial. A gente vai falar do incentivo à leitura, pois sem leitura não há futuro da literatura. E para conversar comigo sobre esse assunto, eu trago 3 convidadas especiais, a escritora, ilustradora e psicóloga Viviane Silva. Olá. A arte educadora, formada em letras e também trabalha com projetos nessa área, Paloma Silva. E a pesquisadora, bibliotecária e escritora Soraya Magalhães. Sejam bem-vindas a essa roda. Aqui a protagonista é a palavra. Eu vou pedir para cada uma de vocês se apresentar e trazer uma palavra para essa roda. Viviane, pode começar? Obrigada. Eu sou Viviane Silva, eu sou psicóloga de formação, caminhando na literatura, principalmente a literatura infantil. Sempre trabalhei fazendo ilustração para os livros das outras pessoas. Foi quando o ano passado, e esse ano, foi feito o lançamento de um livro infantil, né? E também sou muito fã da música, da arte, e também canto em uma banda de jazz, a banda Soda Billy. Você trouxe uma palavra? Sim, eu trouxe o prefácio do livro O Escuro é Nosso Amigo, que ele está disponível hoje no Instagram. O Escuro é Nosso Amigo, sem acento, e também pelo YouTube. A obra é idealizada por 2 escritoras, por mim, Viviane Silva, e Maria Lúcia Rodrigues, com a proposta de contar a história de um menino chamado Pedrinho, que tem medo do escuro, tem medo de todas as coisas que envolvem a natureza. E durante a pandemia, quando ele passa o período morando com os avós em Novo Airão, ele descobre a natureza, novos amigos e novas aventuras. Obrigada. Paloma, pode se apresentar? Então, eu me chamo Paloma Silva, tenho 24 anos, sou formada em letras, né? Eu acho que, para me resumir bem assim, acho que é só entender que eu sou completamente apaixonada por projetos sociais. Então, também sou ativista, né? Eu tenho 2 projetos, um que é voltado para literatura, arte e educação, e outro que é voltado apenas para criança, né? O Poetiza-te, que é voltado para arte, cultura e educação, é um projeto que trabalha justamente essa questão do audiovisual, da palavra, da literatura. E o Salvando Mentes, ele tenta trazer essa questão da educação para ela ter acesso, chegar a periferias e comunidades, né? E agora a palavra, né? Sim. Eu vou declamar uma poesia que a gente trabalhou no projeto, né, para transformar em vídeo poesia, que foi uma das minhas primeiras poesias que eu escrevi, tive contato com o mundo audiovisual, que eu gravei, que eu percebi que isso era muito bom, né, e que eu declamei também, que ela se chama Alienados. Alienados, alienação, dinheiro sujo atrás de corrupção, pessoas usando máquinas de desejo, pessoas sendo objetos de desejo, crianças picham muro revoltadas, a educação perdeu valor, armas químicas, guerras, famílias sem lar, criança indo ao encontro da morte. O que é amor, empatia ou bondade? Palavra um pouco assustadora, pois a moda agora é ter sentimento de pedra. Onde foi parar o paraíso, ou você identifica isso como inferno? Soraya. Eu sou Soraya Magalhães, eu sou bibliotecária e criadora do blog Caçadores de Bibliotecas. E também me aventuro, às vezes, na literatura, por meio dos meus livros infantis. E eu gostaria de me definir aqui, através de um trecho do meu livro Lia Sempre Lia, que diz o seguinte: era só uma menininha com sede de aprender, que percebia na leitura grande fonte de poder. Poder de transformar o mundo, vencer as injustiças sociais, ou despertar a consciência para os problemas ambientais, ou produzir tantas ideias nos ambientes culturais. Era só uma menininha, como tantas outras mais, que viajava pelo mundo até quando lia jornais, que dizia que um livro também iria escrever, para estimular outras crianças a também gostar de ler. E todo mundo percebia, e muita gente dizia, que isso tudo acontecia porque Lia sempre lia. Que lindo,
muito lindo e tudo a ver, né, com esse nosso tema, né? Sim. Sem leitura, sem biblioteca. Você pode falar para a gente um pouquinho desse teu trabalho de caçadores de biblioteca e da pesquisa nessa área, como isso é importante, né, para formar novos leitores, como as bibliotecas são importantes? O Caçadores de Bibliotecas, ele nasce em 2010, num período que atuava como professora do Departamento de Biblioteconomia. A biblioteca pública, nesse período, estava fechada e eu percebi que a gente precisava mostrar mais bibliotecas, instigar, gerar visibilidade para os espaços de bibliotecas. Então, ele nasce desse momento e daí para cá são mais de 500 bibliotecas em vários países visitados, várias bibliotecas lindas, mas também várias bibliotecas em condições bem deploráveis mesmo, que a gente tem que retomar, revisar isso aí, repensar o que é uma biblioteca pública. E o meu estudo de doutorado chama Bibliotecas Invisíveis, Sistemas, Cidades e Representações Sociais de Bibliotecas Públicas do Estado do Amazonas. Trata justamente de algumas bibliotecas que às vezes até existem, mas são completamente invisíveis no ambiente urbano das cidades, diante de ruas que as pessoas passam e não sabem que ali funciona uma biblioteca. Então, eu creio que pensar a leitura, pensar qualquer tipo de ação cultural, ela depende muito desse espaço, o espaço da biblioteca. Né? Faltam ainda. Faltam muito investimento mesmo. E a gente tem também toda essa mudança, né, de novos leitores nessa nova era. E eu te pergunto, Paloma, como que você faz com os teus projetos para poder inserir, para poder criar condições para esses novos leitores? Então, essa fala que você falou em questão da biblioteca ser muito importante, eu consigo perceber que eu morava numa comunidade, né, que a gente não tinha acesso à biblioteca. E aí o meu primeiro livro que eu tive, o impacto foi muito grande, assim, sabe? Tipo, o primeiro contato que eu tive com o livro e que eu vi uma poesia, e já um pouco mais tendo consciência da realidade, foi quando eu falei, eu quero ver essa poesia fora do papel também, né? Eu quero ver que ela saia daqui, eu quero que as pessoas possam também ter acesso a o que eu estou tendo, que muitas vezes não consegue ter, porque a biblioteca, ela parece que é um local para poucas pessoas terem acesso, sabe? Poucas pessoas têm acesso a esse local. Não deveria, né? O que não deveria. E aí foi quando surgiu as várias intervenções que eu fui desenvolvendo, que foi o LAMB, né, que eu comecei a colar cartaz na rua, e aí depois eu fui para vídeo poesia, que já trabalha a questão de performance, sonoridade, e aí foi quando a gente fez o nosso primeiro evento, o nosso primeiro sarau literário, né? Então, acho que a ideia mesmo é fazer com que a poesia, a palavra, ela esteja bem próxima do sujeito, assim, sabe? Onde as pessoas possam olhar, por exemplo, o vídeo, né, e falar, bom, ela consegue fazer isso com o celular, porque eu também não consigo, né? Mas aí eu comecei tudo através de um livro, né? Que eu acho que tudo começa com o livro. Né? A ideia é fazer a poesia se transformar em um vídeo poema, mas a gente tira ela do papel. Se não fosse esse livro, você não fosse, teria... a gente não teria essa caminhada aí. E a Vivi começando, né, na literatura infantil junto comigo, e esse livro, né, que foi criação nossa, O Escuro é Nosso Amigo, trata também dessa questão de uma forma indireta, porque fala da tecnologia, do excesso de tecnologia que as nossas crianças, né, estão tendo, especialmente na pandemia. Né? Para você, Vivi, que tem essa vivência como mãe, psicóloga, é desafiador esse momento para formar novos leitores? É um desafio, porque hoje é muito cômodo, já que temos a situação de estar mais em casa, não poder mais, as crianças não terem mais toda a possibilidade que se tinha antigamente para brincar na rua, para brincar livremente, tem que se preocupar com o trânsito. Muitas crianças, por não ter isso, elas vão ficando cada vez mais próximas dos celulares, das mídias e pouco contato também com a natureza. Então, é importante estar vendo isso aí e propor até situações em que as crianças vivam mais o interior do Amazonas, possam estar brincando, possam estar partilhando em ambientes públicos. E até mesmo no trabalho da psicologia, muitas vezes é preciso, digamos assim, estabelecer uma tarefa para casa, para os pais, de realmente estar começando a sair, irem mais em espaços públicos para a criança ter maior. Dá um exemplo, né, também, como é que a criança vai ler se não vê o pai lendo? Tem isso também, né? Como que a gente faz? E para a Soraya, que tem uma pesquisa nessa área, é um desafio também muito grande, né? Porque a gente
tem essa questão de como formar novos leitores, como expandir a questão do acesso. Uma das respostas que a minha investigação traz é que a sociedade desconhece o que é uma biblioteca pública. Se entende o que é uma biblioteca, mas não entende. Então, toma, inclusive, essa fala da Paloma, que diz tem que ir para fora, tem que mostrar a leitura de outra forma. Então, a biblioteca, eu visitei muitos países e muitas bibliotecas fora do Brasil. E a biblioteca pública fora, ela está se reinventando e apresentando tudo isso. Enquanto aqui está aparecendo pessoas realmente desconcentradas, estudando e lendo, em outro lugar tem uma pessoa acompanhando um filme, o outro uma roda de leitura com as crianças. Um áudio, né? Muita coisa pode acontecer no ambiente de biblioteca. Mas enquanto nós tivermos aquela visão de que a biblioteca é um espaço para guardar livro e para poucos, para um público seleto, essa visão ela fica muito restrita mesmo. A biblioteca fica distante da sociedade. E é preciso que a gente lute para transformar isso. E é nesse sentido que eu acho que a contribuição da minha tese traz essas respostas, ou pelo menos alguns incentivos para isso. E a literatura infantil também, né? Não, sem dúvida. Eu acho que esses livros, eles nasceram da minha experiência como bibliotecária escolar. Então, diante daquele momento, por exemplo, eu vi o bullying acontecer na escola porque uma menina sempre lia. E foi disso, uma menina que vivia lendo, e eu digo, mas por que eles humilhavam a garotinha? Esse livro nasce justamente da ideia de mostrar que existem tipos de livros. Eu vou gostar de livro de amor, mas o outro vai gostar de aventura, e o outro vai gostar de um livro de terror. Tem tudo isso nessa experiência aqui. E esse aqui vai tratar do livro, o cuidado com o livro. Porque se perde muito livro. Quem é bibliotecário sabe isso, né? Como bibliotecário eu vi isso. Você acaba de comprar um livro e passado uns dias o livro já está muito destruído. E ele é um livro de uma biblioteca, é um livro que você tem que ter um cuidado maior, porque vai servir para outras pessoas. Ele gira, né? Então era dessa experiência que nasceram esses três livros. Agora falando de vocês, pessoalmente, Vivi, quem ou o que te formou como uma leitora, uma ilustradora, uma escritora? Eu tive muita influência de histórias em quadrinhos, porque eu era uma criança que amava desenhar, vivia no mundo da lua, então tudo começou com histórias em quadrinhos. E foi através de histórias em quadrinhos que eu comecei a ler outros livros, a me interessar por leituras cada vez mais complexas. E então os livros e a biblioteca, tudo começou nos quadrinhos, depois para os livros. E, por exemplo, hoje eu tenho um grande amor, grandes lembranças com a biblioteca do Sesc. Inclusive, estávamos falando antes da matéria sobre isso, né? Que tanto que levei minha filha lá para mostrar, olha, minha filha, eu passei, boa parte dos meus sonhos foi criada dentro dessa biblioteca, porque aqui eu estudava e passava o meu tempo construindo a pessoa que eu estou sendo hoje. Então, a biblioteca, ele é a base para a construção das grandes ideias. Então, começou com a gente aqui, a gente também tem que proporcionar isso para as crianças. E os pais que querem tanto cobrar dos filhos, eu quero que meu filho largue o celular, manda para a psicóloga. Sim, mas os pais também têm que fazer sua parte. Vamos pegar a garotada, bora levar para a biblioteca. Ler para uma criança. Vamos ler para as crianças. E você, Paloma? Quem ou o que, como você se formou? Leitora, escritora, arte educadora? Eu acho essa pergunta ela é um pouco difícil assim para mim, sabe? Porque no caso a minha mãe ela parou na 4ª série, né? E o meu pai é caminhoneiro, então os estudos lá é uma coisa assim meio... Mas ela sempre tentou fazer com que a gente estivesse bastante próximo, né? Fazendo exatamente isso, levando uma biblioteca, conhecendo os lugares, né? E falando, olha, existe também esses outros gostos aqui. Mas as lembranças assim, que eu tive, por exemplo, de contato com a leitura é pegar aqueles livretos de CD, sabe? Da Alcione e ficar declamando pela casa, entendeu? Essa é uma das lembranças assim, que eu tenho em relação ao meu primeiro contato, né? Mas logo quando eu percebi que a leitura, a educação é algo que confortava, né? E que trazia uma certa presença para mim, de preenchimento, foi quando eu comecei a desenvolver os projetos, né? Foi quando E tem algum autor específico? Sim, Clarice Lispector. Clarice Lispector foi minha primeira leitura, assim, que eu fiquei impactada e falei, não, é isso, entendeu? Eu gosto muito disso.
Mas eu percebo aqui que a falta do incentivo é justamente essa. Como é que a gente vai explicar para uma família que parou na 4ª série, que precisava trabalhar, né, para cuidar do filho, da família, que a leitura é importante, né, que os estudos é importante. Por isso você partiu para ação social, para esse lugar. Eu percebo que, por exemplo, com os meus projetos eu tenho muito essa noção, assim, sabe, em questão também até do meu TCC, que foi desenvolvido sobre a ausência de cultura e informação nas escolas, né, e periferias e comunidades. Essa ausência, por que existe essa ausência? Porque muitas vezes as pessoas elas precisam sobreviver. Então, como é que ela vai deixar de trabalhar para ter que estudar, né? Então, elas preferem trabalhar para comer. Sim. E aí, como é que você incentiva essa pessoa a ler, se ela não tem tempo, né? É uma coisa assim, é um trabalho muito árduo, é muito difícil, né? E ainda bem que algumas pessoas têm privilégio, como a minha mãe me deu esse privilégio, tipo, não precisa trabalhar, deixa que eu trabalho, estuda, né? Porque é uma coisa rara. Cultura, é muito arte. limitado, parece que não é, mas é. Sim. É um direito, mas em um contexto, né, de fome, de desigualdade, esse direito acaba se tornando um privilégio, né, infelizmente. E você consegue perceber o impacto, né? Quando você, por exemplo, apresenta uma biblioteca diferente em uma comunidade, né? Como é que isso causa uma curiosidade nas pessoas. Então, não é... Algumas pessoas falam, é falta de interesse, é porque as pessoas não sentem vontade. Não é. É porque não chega. Entendeu? Essas informações, elas ficam limitadas. Parece que não, mas ficam limitadas. Perfeito. E Soraya, quem ou que te formou a menina que sempre lia, a caçadora de biblioteca, a pesquisadora? Bom, eu tive uma sorte, eu creio que isso é uma sorte. Eu aprendi a ler com 5 anos e o meu pai chamava todo mundo para ver. E, inclusive a Lia está lendo um jornal, é muito baseado nisso. E os vizinhos diziam, ela sabe ler. E eu percebi que ler dava assim, atenção, traía a atenção das pessoas. Então, isso foi o primeiro momento. Um livro que me marcou muito, ainda pequena, foi O Meu Pé de Laranja Lima. É um livro que eu recomendo para qualquer pessoa, um livro que até hoje eu já li para várias pessoas, ele inteiro. É um livro que eu creio que marca muito a literatura brasileira. E depois eu ganhei toda a coleção do José de Alencar. E um dia desses eu até fui tentar ler A Pata da Gazela, que eu me lembro que marcou tanto para mim, mas eu não tinha livro. Então, o que chegava eu achava um tesouro, né? Então, A Pata da Gazela, Senhora e vários outros do José de Alencar foram fundamentais, assim, para eu gostar. E depois, aos 13 anos, eu descobri a biblioteca pública. E eu nunca deixei mais de frequentar aquele espaço. Tanto que eu segui a carreira de bibliotecária e já lutei por bibliotecas, eu acho que eu tenho esse ativismo muito forte na minha vida. Penso que se Novo Airão, né, não tem biblioteca pública. A minha investigação realmente traz um mapeamento dos municípios onde tem uma biblioteca, onde tem uma biblioteca ativa e onde não tem uma biblioteca pública. Então, eu acho que se Novo Airão tivesse uma biblioteca pública e já começasse com um livrinho desse tipo, já seria maravilhoso levar os escritores para essas bibliotecas, levar ação para essas bibliotecas, eu acho que a gente pode transformar. A partir daí a gente pode fazer um monte de coisa, inclusive ela insere muita essa dinâmica, né? A biblioteca é para ser repensada e com dinâmicas. Então, eu acredito muito nisso. Vivi, a pandemia mudou muito, né, a nossa forma de consumir muita coisa. Hoje as coisas tudo voltando ao presencial, mas foi uma mudança de muita gente para o digital. Algumas pessoas começaram a ler livros digitais que antes também não liam, né? Como você encara essa mudança hoje na questão dos leitores, né? Essa mudança do livro físico para o livro digital e como esses novos leitores têm que se adaptar a essas novas realidades e possibilidades? Aí é que está. Nós temos hoje muita informação na internet e hoje houve um novo recomeço para a literatura também pela parte digital. E parte disso, o cinema também ajudou nesse sentido, porque muitos jovens, muitos adolescentes assistiam filmes, gostavam muito desses filmes e, vou atrás do livro da escritora, do escritor. Então, houve um novo recomeço para a literatura. E também o aumento da tecnologia. Então, hoje você tem mais acesso e até os próprios escritores também têm maiores possibilidades para
conseguir que o seu material possa ser publicado também na forma digital, que aí você tem a maior possibilidade de demonstrar para outras pessoas, chegar até vários tipos de público, né, em diversos lugares. Por exemplo, o livro Escuro é Nosso Amigo, ele é em formato de e-book. Então, ele pode ser facilmente apresentado para as pessoas. Inclusive, quem quiser pode entrar no Instagram e procurar. O Escuro é Nosso Amigo, sem acento. E você, através do próprio link do Instagram, você já consegue baixar o livro gratuitamente, graças ao Prêmio Amazonas Criativo. E a Paloma também, né? Paloma também trabalha com e-book, com internet, tem o Poetiza-te também, né? Como é que foi essa mudança para você? Você já é dessa nova geração, né, da internet? Sim. O meu primeiro vídeo poema, né, foi na época da pandemia, que eu estava muito tempo sozinha em casa, eu estava morando sozinha. E aí eu lembro que eu peguei o celular, coloquei assim, posicionei em direção ao fogão, né? E peguei uma tinta que tinha lá e falei, vou inventar aqui alguma coisa. Aí foi quando eu gravei um vídeo, tipo, melando tinta e mandei editar. Coloquei umas misturas sonoras, na época eu estava estudando bastante sobre performance, né? E aí eu coloquei uma poesia e se transformou em um vídeo poema, né? E aí foi quando eu criei o canal. Aí a gente teve o canal e a gente teve a gente, porque o projeto também inclui outras pessoas, né? E tem muita gente consumindo literatura dessa forma, né? Você percebe pelos seguidores. Qual é esse feedback que você tem? Então, assim, quando eu apresento, vamos supor, para minha mãe, ela sente um estranhamento. E é interessante isso, porque é uma coisa assim nova para ela, né? Ela fala, o que é isso? O pessoal tá possuído? Choque de gerações. Ela tem esse choque. Mas logo depois ela vai se acostumando. A primeira vez que eu levei ela também para um sarau literário, ela também teve essa reação, né? A minha família, na realidade, falou bem assim, eu não entendi nada. Então, eu acho que a proposta é essa, que não fique apenas com os meus amigos, né? Que não fique ali na nossa bolha, mas também que também possa ter outros acessos ali. E aí eu também lancei um e-book que se chama O Grito Poético, né? Que foi alguns textos que eu tinha escrito também na época da pandemia, né? Foi uma época bem dolorida, então eu escrevi muita coisa triste. E peguei algumas fotos de uma fotógrafa de São Paulo, e ela também trabalha essa questão de corpo, imagem, mulher, né? E é uma foto que traz um estranhamento, que eu gosto de trabalhar com isso. Eu gosto de trabalhar com uma arte que possa provocar o sujeito. Então, ela traz o meu e-book, né? E também tem essas misturas visuais que tenta chamar a atenção. Então, a internet também te ajudou a publicar, a ganhar essa porque eu acredito projeção. Que se não fosse a internet, o meu projeto não teria alcançado tantos lugares. A gente realizou um sarau literário. Mas tudo começou pelo Instagram, né? Então, com pessoas apoiando. Então, através da internet, a gente consegue chegar em muitas pessoas. Muitas. Isso é muito bom. Porque o meu projeto, ele não tem fins lucrativos. Ele sobrevive através de doações e campanhas. Então, assim, tem pessoas de São Paulo que financiam o projeto. Isso é incrível, né? Incrível. Através do Instagram. Esse poder da internet, né? De chegar... E, Soraya, você que já viajou várias bibliotecas pelo mundo, pode me citar, assim, como essas tecnologias são bem aproveitadas para incentivo à literatura? Olha, eu tive a oportunidade de ficar muito tempo na Espanha, em Portugal e na Suécia. E todos esses países estão vivendo outra experiência de bibliotecas públicas diferente do que a gente consome hoje aqui. Então, as bibliotecas públicas, elas têm as possibilidades de atender lá pessoas que não têm boa condição de ouvir, pessoas com dificuldade de visualizar coisas, também as crianças, muito trabalho para criança, muito trabalho para os idosos. Então, a gente percebe que há uma transformação muito grande nesse sentido. Eu não gosto muito de mostrar isso porque é tão fora da nossa realidade que eu penso que a gente tem que, às vezes, mostrar o que a gente não tem. Sim. Então, por que eu trabalho muito... Porque a gente precisa de uma biblioteca pública em Novo Airão, que está aqui do lado, né? Como é que a gente vai... Então, por exemplo, eu queria aproveitar essa questão da tecnologia. Eu também, desde 2010, tenho o blog Caçadores de Bibliotecas. E agora eu decidi criar o canal. Porque eu percebo que a leitura está cada vez mais difícil, inclusive dos blogs. Sim. E aí criei o canal porque justamente a ideia é gerar visibilidade. E no caso, o que foi um dos posts que eu fiz agora? Mostrar qual é a condição da biblioteca do município de Barreirinha, onde a casa do poeta Tiago de Mello está se acabando. Então, isso é muito importante, a questão da visibilidade mesmo, é gerar visibilidade, até como ela falou mesmo, é impactar.
Então, tem um vídeo mostrando isso, a gente precisa fazer alguma coisa. As Sim. bibliotecas do Amazonas estão morrendo. A verdade é essa. Sim. Então, como que a gente vai formar leitores, crianças leitores, se não existe esse primeiro contato, esse primeiro acesso? Às vezes, eu como leitora, eu tive acesso a uma biblioteca pública com 13 anos. E eu lá na minha tese, eu digo que eu me assustei com o prédio da biblioteca pública, porque eu pensei que a gente pobre não podia entrar lá. Eu tive medo. E aí a menina que estava comigo disse, não, pode entrar sim. E aí, desde lá eu entrei e nunca mais saí. Então, eu acho isso, a tecnologia hoje está fazendo muita coisa acontecer, mas nós estamos muitos passos atrás. Então, a gente precisa fazer uma base para ajudar isso a avançar. E Vivi, esse primeiro contato, a importância desse primeiro contato, né, para a criança, como é que se dá isso, né, uma criança que tem alguém que lê para ela, que tem esse contato, há uma diferença nessa formação desse leitor? Há uma grande diferença, porque a criança ela é um ser em desenvolvimento, a linguagem ela é estabelecida justamente nesse contato com o pai ou a mãe. E aí, fazendo a leitura, a criança vai aprendendo novas formas de verbalizar, de interagir, de resolver problemas, né? Às vezes não é o excesso de informação, mas é como essa informação é passada. E é sempre o exemplo. O exemplo dos nossos pais, ele é impactante para nós, o desenvolvimento da linguagem. Então, é uma descoberta, né? É preciso disso. É nesse início, né? Tudo começa nesse lugar, né? Nesse lugar da infância que vocês tanto trazem aqui. E a gente, por mim, a gente continuaria essa roda aí por muito tempo, porque é um tema que sempre me atravessa muito. E eu gostaria que vocês me indicassem um artista ou um escritor amazonense ou escritora que vocês gostariam de divulgar o trabalho dessa pessoa. Comigo? Vamos começar com a Paloma. Eu queria que você indicasse um artista amazonense que você admira o trabalho. Sônia Alves, que foi até minha orientadora de TCC, que ela é uma escritora também, professora. Ela escreve poesia, literatura, completamente apaixonada. Sônia Alves. Sônia Alves. Agora eu vou pedir, Vivi, para você dizer um artista, um escritor amazonense que te inspira. Tiago de Mello. Foi citado aqui. Já foi citado, né? Sim. E você, Soraya, pode dizer um artista, escritor, escritora amazonense que te inspira? Sim. Eu queria antes dizer o seguinte, pegando novamente a fala dela, que imagina o que é chegar um escritor como nós, numa cidade pequena, numa cidade do interior do Amazonas, quantas crianças não iam querer também fazer livros, né? A partir daquela experiência de contato visual, de acesso a essas pessoas. Então, fica aqui aquela ideia de que nós precisamos construir bibliotecas públicas. Bom, e como indicação, eu vou indicar o meu irmão. Ele é um músico amazonense. Eu sou filha do Magalhães da Guitarra, um grande guitarrista amazonense. E o meu irmão tem levado essa leitura do que é a música amazonense para vários lugares. E então, se chama Lico Magalhães. Ele é um outro tipo de perfil, é outro tipo de leitura, que eu acho que seria maravilhoso também para essas ações culturais no Estado. E, aproveitando, já que eu falei ele, eu não sei se posso fazer mais uma indicação, mas tem uma escritora que eu conheci há poucos dias, a Nelma Sena. Ela faz livro para criança também e é do Careiro. E eu acho que a gente tem que valorizar as pessoas que estão saindo do interior, projetando coisas, se aventurando nesse mundo da literatura e da cultura, é isso. Quero agradecer imensamente a presença de vocês, a essa roda. Muito obrigada e até a próxima.